O Santo Padre Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, Alegria do Evangelho, falando sobre a evangelização, ele nos indica 4 princípios estratégicos de ação, inclusive a serem empregados, ele diz isso com todas as letras, quando nós estivermos trabalhando em prol da doutrina social da Igreja. Nós vamos ver ao longo dessas próximas 4 aulas esses 4 princípios, que vêm se somar àquilo que a gente viu até agora no curso, dos valores e dos princípios da doutrina social da Igreja. Nós temos agora princípios estratégicos, ou seja, princípios de ação. Primeira coisa, o que quer dizer estratégia, né? Assim, só para a coisa ficar bem clara. Estratégia quer dizer a gente pensar como que a gente vai agir. Tática é como que a gente vai agir agora, imediatamente. Entrou um sujeito pela minha janela. Eu tenho que me defender. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu canivete suíço? Isso é uma decisão tática. Uma decisão estratégica é como que eu posso impedir que entrem sujeitos pela minha janela? Como que eu posso ter um quintal que me proteja de alguma maneira, por exemplo, tendo um cachorro? Isso é uma decisão estratégica. Então o Santo Padre ele nos coloca, ele nos dá 4 princípios estratégicos. Ou seja, não são coisas para a gente fazer no susto, sim coisas para a gente pensar como agir e projetar a nossa ação para que ela funcione da melhor maneira possível. O primeiro deles é que o tempo é superior ao espaço. Eu ouvi um sujeito falando que isso seria uma espécie de física, né? Assim como o tempo é a 4ª dimensão para Einstein, seria... Não é uma espécie de física. Não é disso que o Santo Padre está falando. O que ele diz, o que ele quer dizer com isso, é que nós devemos sempre pensar primordialmente no longo prazo, depois no médio prazo, depois no curto prazo. Por quê? Por que a gente deve fazer isso? Primeiro, porque se a gente fica agindo só em função das coisas que acontecem, a gente fica só reagindo. Uma coisa acontece, a gente reage. Uma coisa acontece, a gente reage. Entrou um cara pela janela, eu puxei um canivete. Entrou um cara pela porta, eu peguei uma colherzinha de chá. A gente não vai a lugar nenhum. A gente tem que pensar a longo prazo. Então a gente agora, no Brasil, no momento que nós estamos vivendo, eu estou gravando essa aula, talvez você esteja assistindo, ou talvez você esteja fazendo o curso, é muito mais do que as aulas em vídeo, tá? Vale a pena fazer o curso. Mas eu estou aqui assistindo essa aula, eu estou aqui gravando essa aula no Brasil, num momento em que a gente não sabe o que vai acontecer. Será que nós vamos continuar com a República? Será que vai voltar a monarquia? Será que vai virar tudo uma baderna? Será que nós vamos ter uma guerra civil, uma revolução, um golpe de Estado? Ninguém sabe. Está tudo uma confusão. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer coisas como este curso de doutrina social da Igreja. A gente vai procurar fazer com que as gerações que venham conheçam o que já deu certo, o que não deu certo, o que é bom, o que não é tão bom assim. E assim a gente vai conseguindo ir avançando rumo a uma melhoria da sociedade que a gente não teria como conseguir se a gente só pensasse no momento, se a gente só pensasse no curto prazo. A gente deve, assim, procurar iniciar processos em detrimento de possuir espaços. O que quer dizer isso? Esse curso é um excelente exemplo. Eu resolvi, há alguns anos atrás, fazer um curso de doutrina social da Igreja que a gente ia fazer em DVDs, uma caixa de DVDs, pra vocês verem que não é ideia nova, né? Aí eu peguei, combinei com os amigos, a gente fez numa paróquia em São Paulo, no estado de São Paulo. Eu peguei, subi na moto, viajei e a gente gravou ao longo de um feriadão, aulas de manhã e de tarde, um troço exaustivo, são as outras aulas que você está assistindo. E esse curso, agora, anos depois, surgiu a oportunidade de botar isso para funcionar pela internet, uma coisa muito mais rica do que uma mera caixa de DVDs, porque agora, como curso, a gente tem como
ter um bate-volta, não só entre eu e vocês, como entre vocês mesmos, né? Vocês veem, para vocês estarem assistindo isso, se vocês estiverem fazendo curso, é porque vocês já fizeram um monte de atividades em que vocês foram conhecer as realidades de outras pessoas e aplicações da doutrina social da igreja. Tudo isso é uma coisa que nos enriquece tremendamente, né? Agora, tudo isso é uma coisa que está sendo feita, eu estou fazendo, ao longo de anos, visando daqui a anos. Porque quem está fazendo esse curso agora, daqui a 2, 3 anos, vai estar fazendo alguma ação. Que daqui a 4, 5 anos vai ter algum fruto. Então, isso que eu estou fazendo agora não é uma ocupação de espaço, no sentido estrito. Vamos botar um dos nossos na presidência da República. Isso é ocupação de espaço. O que o Papa diz para fazer é ir além, pensar no tempo, iniciar processos. Então vamos transformar o Brasil numa coisa que preste, ao invés de tentar fazer uma coisa imediata, agora, já, ocupar o espaço. Outro exemplo seria, por exemplo, uma favela dominada pelo tráfico de drogas. Vamos entrar lá com a polícia e matar tudo quanto é traficante. Beleza, e aí? O que vai impedir que o tráfico de drogas volte? Porque ele estava lá por uma razão. Qual o processo que a gente iniciou que vai impedir que aquilo recomece? É muito mais importante a gente lidar com esse processo do que a gente ocupar o espaço. Ainda que muitas vezes seja assim necessário ocupar o espaço para salvar vidas, foram as cruzadas, por exemplo. Podia ir uma lá agora para acabar com o ISIS. Às vezes é muito importante a gente ocupar um espaço. Agora, vamos lá, vamos ocupar o espaço. Mas isso não pode ser a nossa prioridade. A nossa prioridade tem que ser sempre no tempo. Iniciar os processos, manter os processos. Evitar essa tentação do que o Santo Padre chama de espaços de poder e autoafirmação. Que é o que é? Se fosse eu que estivesse lá, vocês iam ver. Já estava tudo em cana. Gente, não é assim que a realidade funciona. Não é assim que a realidade funciona. Se a gente tem, como nós temos hoje no Brasil, 60 mil homicídios por ano, a gente não vai resolver isso, nem com pena de morte, nem com mais polícia na rua, nem construindo mais cadeias. Nada disso vai resolver. Por quê? Porque tudo isso são ocupações de espaço. São situações emergenciais. A gente precisa, sim, botar mais polícia na rua? Precisa. A gente precisa, sim, construir cadeia? Precisa. Agora, isso vai resolver 60 mil homicídios por ano? Não. O que vai resolver 60 mil homicídios por ano são processos que demandam tempo, e o tempo é superior ao espaço. Então, a gente deve procurar iniciar esses processos, levar isso adiante, ir pensando no longo prazo, depois no médio prazo, depois no curto prazo. A nossa prioridade deve ser sempre a mais longa possível. Porque assim a gente vai lidar com a sociedade de uma maneira que faça sentido, ao invés de ficar simplesmente reagindo às coisas que vão acontecendo. Mesmo porque, se a gente vai simplesmente reagindo, o que acontece? A gente vai aumentar as crises. Se eu estou com um cano vazando esgoto no meu quintal, eu tampo esse cano, eu vou ter um alívio durante o quê? 1 hora? 1 dia? Eu não sei, mas daqui a pouco vai começar a estar brotando cocô no meu banheiro. O meu banheiro vai virar um chafariz de cocô. É isso que eu quero? Não. Mas é isso que eu faço se eu penso só na ocupação de espaços em detrimento dos processos que levam tempo. Se eu esqueço essa dica maravilhosa que a igreja nos dá de que o tempo é superior ao espaço. As tensões reprimidas, o cocô que eu tampei lá, não deixei sair no quintal, vão vazar em algum lugar. Então a gente tem que lidar com o equilíbrio do sistema e não com o problema imediato que está ali. Só assim a gente pode ter uma ação coerente que vai funcionar a longo prazo e que vai fazer com que a sociedade se torne uma sociedade, pelo menos, menos injusta. Louvado seja nosso Senhor Jesus.